município Muquem ele se origina de Mucambos. Mucambos é refúgio de escravo, casa de palha, chupana, né, que é onde os escravos moravam. Então tudo isso aqui, que é Muquem, até a Serra de Barriga, era Mucambos. Mucambos. Onde na época se escondeu mais de 65 mil escravos, refugiados, né? Refugiados. Então, com o passar do tempo, mais ou menos em 1850, quando o poder de Roma perdeu, o Brasil já estava muito avançado, as terras elas entraram em leilões. Então, a gente aqui, meu tataravô, ele era poceiro. A minha tataravó, ela fazia panelas, prato, copo, para os senhores de engenho. Para os senhores de engenho. Por onde eu ando, eu represento a comunidade Muquem. E o artesanato para a gente é uma coisa muito importante, que nós, em cima do trabalho da gente, nós carregamos o conhecimento do União dos Palmares, 40%. Porque se não for o artesanato daqui do Muquem, visita no União dos Palmares, cai 50% da visita do União dos Palmares. Por quê? Porque todos turistas que vêm lá de fora, aí chega no União, não tem nada. Quando chega no União, toca logo para aqui pro Muquem. Vamos lá pro Muquem, o artesanato do Muquem. Aí quando nós recebemos, nós somos muito reconhecidos lá fora. Aí quando eu recebo o convite para representar os quilombolas dos quilombos daqui do Muquem, aí eu vou lá representar os quilombos. Aí disse, como é que vai o Muquem? Vai bem. Porque a artesanato do Muquem, como é que está? Eu disse, olha, está bem, uma parte está bem, a outra parte está difícil. Porque nós temos 28 artesãos, mas só trabalha 5. A dificuldade aqui só é a lenha. A dificuldade aqui é muito difícil, lenha, porque muitos que sabem fazer artesanato não faz a dificuldade da lenha aqui, que não existe. Além daqui é garrancho de bambu, uns partidos de lenha que nós encontramos para comprar lá fora. E fica nessa quitela aqui, que o pessoal querer trabalhar não tem recurso para trabalhar. Foi passado de geração para geração, né? Eu aprendi com meus pais, a minha tia, São Elinéia, que eu não sabia fazer. Ela foi minha professora e agora ainda está me ensinando ainda. O trabalho dificulta muito, porque é pouca gente querer aprender. Porque como eu tive a boa vontade de querer aprender a fazer o artesanato, outros não querem. Aí eu acho muito que deve ficar daqui, porque pode ser que hoje Deus o livre, a Maranava se vai. Meu pai se foi e a Linéia se vai, a tradição da artesanato vai cair 50%. Começou, isso já vem de muitos anos. Primeiro começou a minha bisavó, tataravó, que é a primeira que vem. Ela trabalhava no barro, quando terminou, ela acabou-se, pegou a minha bisavó, trabalhando no barro, tudo no barro. Depois a minha avó trabalhava com barro, depois a minha mãe trabalhava com barro e da minha mãe foi eu. Eu criei minha família todinha com esse trabalho. Criei 8 irmãos, criei 4 sobrinhos que morreu o pai e a mãe, tudo 6 dias de um para outro. E criei meus 5 filhos, tudo da panela de barro. A paixão que eu tenho de trabalhar, assim mesmo velha, cansada, mas a minha tradição é essa de trabalhar. Agora chegou o menino que ele vivia em Maceió, eu tô achando que ele passar com os dias ele vai se interessar. Já pegou aqui um bolinho de barro, já fez uns cavalos, já fez uns boios e não sabia fazer nada, né?
Aí, se ele tiver paciência, daqui mais uns dias ele tá aprendendo, filho. Isso é mais difícil pra gente é a lenha. A lenha. Agora mesmo, da semana passada pra cá, nós tivemos que comprar 2 carradas de lenha. O menino comprou uma e eu comprei outra, tá ali atrás do quintal. Só o que é mais difícil pra nós. E a senhora pretende continuar com o seu trabalho por mais quanto tempo, dona Irineia? Até o dia que Deus quiser, né? Apesar que eu também tenho pouca saúde, tem dia que é capaz de não poder andar dentro de casa, mas sempre peço a Deus que me dê força. Enquanto Ele me der força e coragem, eu estou agindo, né? Quando eu comecei a trabalhar aqui no campo, trabalhei no Eito, com 7 anos de idade. É bem meu pai que me levava, é bem que para o serviço, aí depois que nós deixou o Eito, nós passou com modo de bater telha. Pronto, ele teve aquele botou que uma leria. Também nós fomos bater teia, também minha mãe fazendo panela. Bem assim nós seguimos. Agora nós já tá, nós que já estão, mas aprendi. Agora, também agora aprendi o que nenhum chegou para modo de, bem modo de indicar que faça assim, 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 assim. História, quem fazia a lição era minha mãe. Aí eu sempre espiava ela fazer, né? Eu com 7 anos de idade, aí comecei a fazer louça. Ajudava ela a raspar, alisar. Aí depois com 15 anos, minha mãe morreu, né? Aí eu comecei a fazer, aí com 16 eu me casei. Aí quando eu comecei, aí que eu namorei, aí eu comecei a fazer e me casei com dinheiro de panela. Eu fazia impossível para fazer, né? Foi muito impossível para fazer elas. Porque com a ajuda delas é que nós mantemos os filhos e a gente também. Tem gente de fora que reconhece o serviço da gente, acha muito bonito, acha interessante. Só que nós não estamos, eles não valorizam o serviço que a gente faz. Porque muita gente que vem de fora gosta, né, do que a gente faz. Todos que vêm na cabeça a gente inventa para fazer. Se a gente buscar as origens do artesanato, ele surgiu como peça utilitária para atender as pessoas carentes, né? É uma expressão do homem do povo, porque se a gente vê a panela de barro, né, que aí já vem o fogão a gás, que eliminou o tecido, né? Depois a gente vê o esgoto, quer dizer, o artesanato surgiu mais como expressão da cultura popular, atendendo uma necessidade. Por exemplo, as panelas, os potes, as redes. Por que rede? Porque por causa do calor, porque não tinha a carência. Se você buscar isso tudo, é com relação a uma necessidade econômica daquela região, né? Depois, o artesanato que a gente observa, aí vem a elite, né, cultural, aí se impressiona com o artesanato, aí o artesanato passou da casa do simples para a casa da elite. E o que a gente vê hoje, que as pessoas que têm o artesanato passou a ser status social. Então você vê surgir pessoas colecionadores que pela vida toda não teve nenhuma identificação, mas é chique ter uma peça de artesanato hoje dentro de casa. Depois vem a interferência, né, do artesanato, de se copiar artesanato. O que se deve ter é um respeito, né? Se ela, dona Irineia, faz do inconsciente essas fisionomias, quer dizer, talvez a psiquiatria, né, a psicanálise, analise e chegue à conclusão. Não é o atravessador chegar lá e levar o livrinho para ela copiar, né? Quer dizer, é isso, quer dizer, precisa, eu acho que uma educação e questão cultural e um conhecimento. A dona Irineia
tem uma figura muito forte, né? Como se fosse animal, né? É uma coisa assim meia zoomorfa, né? Com essa mistura, né? Já a Fifi, né? Ela tem a beleza essa retilínea, quer dizer, é uma coisa assim muito quase que contemporânea, modernista, mas a gente vê que é uma coisa popular, né? Seu Toinho, por exemplo, ele se identifica muito com os bichos, porque o pai foi oleiro, né? Quer dizer, ele trabalhou no campo, então ele faz peixe, conhece todos os peixezinhos do mundaú, faz todos os peixes, todos os bichinhos, as lagartixas. Quer dizer, é uma coisa que revela o mundo rural deles. Eu sempre tive uma queda por artesanatos. Sempre achei bonito o artesanato. Sempre gostei de assistir esses programas de artesanatos. E depois de umas 14 viagens para São Paulo, eu sempre pedi a Deus que Ele me mostrasse um meio para que eu pudesse sobreviver sem precisar estar esse sacrifício de ir para São Paulo e deixar minha família aqui.